Você já se sentiu solitário mesmo cercado de pessoas? Neste vídeo, mergulho nas profundezas do despertar da consciência, baseado nas análises de Carl Jung, e como essa jornada transforma tudo ao nosso redor. Vou compartilhar como a verdadeira solidão pode se tornar um caminho para a autodescoberta e a autenticidade. Tudo personificado na primeira pessoa do singular, para tornar essa experiência mais intimista. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas reflexões e compartilhe essa jornada com quem precisa ouvir. Vamos juntos! Houve um tipo de solidão que não veio da ausência de pessoas, mas da falta de conexão. Eu estive presente, atento, aberto, mas parecia que ninguém enxergava o que eu via. Comecei a perceber coisas que antes não via, a sentir o peso de palavras vazias, a notar gestos automáticos, sorrisos falsos e papéis repetidos, sentir a grande obscuridade que existia dentro do meu ser, que antes eu só a enxergava como a única forma disponível de amar, sem saber que aquela distorção toda não era amor. No meio disso tudo, eu sentia um silêncio profundo entre mim e o mundo. Carl Jung afirmava que o processo de despertar da consciência começa com uma ruptura, e eu rompi. A partir de então, eu me afastei do que era falso em mim e do que era visto em mim por todos à minha volta, começando a questionar o que antes aceitava sem pensar. Já não pertencia mais a lugares de antes, não ria das mesmas piadas, não me satisfazia com as mesmas distrações. Essa mudança, no entanto, teve um custo. Acordar em um mundo que ainda dorme foi uma experiência solitária, como caminhar por um lugar familiar onde tudo perdeu a cor. Os rostos eram os mesmos, mas algo em mim mudara, e essa transformação ninguém via. Era sobre esse espaço invisível que eu refletia, a solidão que surge quando a alma desperta, o silêncio entre o velho eu e o novo ser que estava nascendo. O que Carl Jung me ensinou sobre atravessar essa etapa sem perder a mim mesmo nem a outros se tornou crucial. Eu não estava errado por sentir demais, nem estava sozinho por ter acordado, por enxergar de perto meus erros, monstros e pesadelos. Talvez eu estivesse apenas um passo à frente. No começo, isso doía. O despertar não começou com luz, mas com desconforto. Não foi um momento glorioso, mas uma inquietação crescente, um incômodo com a rotina, um cansaço que não se dissipava com descanso, um vazio que persistia mesmo quando tudo parecia certo. Esse acordar não fez alarde. Ele se insinuou nas pequenas percepções, em conversas que antes me divertiam, mas agora irritavam, em atividades que antes distraíam, mas que agora entediavam, em relações que pareciam verdadeiras, mas que agora soavam forçadas. Carl Jung chamava isso de um movimento do self, quando o centro real da minha psique começou a empurrar as máscaras para o lado, e o que era automático, superficial ou herdado, começou a perder sentido para mim. Não porque ficou ruim, mas porque eu mudara. Foi tudo muito assustador, e confesso que de alguma maneira ainda é. O mais difícil foi que esse processo aconteceu em silêncio. Por fora, tudo parecia como antes. Eu continuava indo a lugares iguais, encontrando as mesmas pessoas, falando as mesmas frases. Mas por dentro, nada mais estava igual. Esse descompasso entre o mundo externo e o meu mundo interno criou um ruído, uma sensação de estranhamento e deslocamento, como se minha alma tivesse acordado em um lugar onde todos ainda dormiam. Nesse momento, era comum sentir confusão, pois não havia mapa. Ninguém me explicava o que estava acontecendo. Não era uma crise óbvia, mas uma mudança sutil, porém profunda. No fundo, eu sabia que esse tipo de transformação marcaria o início de uma jornada sem volta. Uma vez que eu via, não conseguia mais desver. O que antes me bastava já não preenchia. Era o início de algo imenso, mas no começo parecia apenas um silêncio, um vazio que só eu sentia, e que ninguém ao meu redor parecia compreender. A solidão daquele despertar não era social, mas existencial e totalmente espiritual.
Ela não se resolvia com companhia nem com distração. Era uma solidão que nascia do descompasso entre o que eu me tornara e o que o mundo ainda esperava que eu fosse. Quando minha consciência se expandia, meu olhar mudava, e com ele mudavam também os vínculos, os interesses, os desejos. O que antes pudesse ser razoavelmente corriqueiro e até mesmo inevitável, dentro do que eu supunha não controlar, agora parecia raso. O que era rotina, agora incomodava. E o que era companhia, agora parecia ausência. Acho que o preço do autoconhecimento é a solidão, pois despertar é, antes de tudo, romper com ilusões. Quando essas ilusões caem, começo a ver as pessoas como elas realmente são e a mim mesmo como nunca havia visto. Esse ver mais profundo gerou um paradoxo. Eu me sentia mais inteiro, mas ao mesmo tempo mais isolado, mais próximo de mim e mais distante dos outros. Essa solidão de agora não é uma punição, mas uma transição. Ela marca o intervalo entre duas realidades. A velha, onde eu era parcialmente aceito por me adaptar, e a nova, onde só serei acolhido quando conseguir ser verdadeiro. Eu sei que esse processo é muito doloroso, pois o ser humano é feito para se relacionar. Mas sei também que há momentos em que o isolamento não é retração, mas proteção. A alma precisa de espaço para reorganizar tudo o que está sendo mexido por dentro, e muitas vezes esse espaço vem através da solidão. Assim, começo a me conhecer de verdade, sem distrações, sem aplausos, sem julgamentos, até onde posso e sem máscaras. O que descobri foi, ao mesmo tempo, assustador e libertador. A solidão do despertar é, na verdade, o ventre simbólico de um novo nascimento. Não é a ausência do mundo, mas a gestação de si mesmo. Como toda gestação, exige tempo, silêncio e coragem. Todo ser humano constrói uma persona, uma máscara social criada para funcionar no mundo, ser aceito, reconhecido, aprovado. Essa persona não é falsa, ela é uma adaptação. Porém, quando a alma começa a despertar, essa persona já não sustenta mais o que eu sou. O rompimento é doloroso, é interno. Comecei a questionar tudo aquilo que não fazia sentido, a sentir desconforto em lugares que antes eram familiares e, principalmente, a me cansar de fingir. De fingir de amar erroneamente, achando que era realmente amor, de me jogar em êxtases de comportamentos animais, instintos primitivos incontroláveis. O rompimento com a persona é inevitável no processo de individuação. É como tirar um traje apertado que vesti por anos e finalmente respirar. Mas ao tirar essa roupa, eu me senti nu, exposto, sem referência, e isso gerou medo. Por isso muitos preferem voltar, recolocar a máscara, sorrir como antes, se adaptar novamente. No entanto, quem já sentiu o gosto da verdade interior, como eu, não consegue mais se enganar por muito tempo. A alma começa a cobrar, a tristeza volta, o desconforto cresce e o silêncio se impõe. Esse é o ponto de inflexão. Ou eu sustento a persona e perco a mim mesmo, ou aceito o rompimento e atravesso a solidão em direção à verdade. Não é fácil, mas é real. Na psicologia de Carl Jung, só o que é real tem poder de cura. A persona não é o problema. O problema é quando ela se torna prisão. O despertar, por mais solitário que pareça, é o primeiro passo para quebrar essas grades. Mesmo que no início isso custe o reconhecimento dos outros, em troca eu ganho algo muito maior: o reencontro com quem realmente sou. Uma das dores mais difíceis do despertar não está dentro de mim, mas fora. Ela nasce quando percebo que aquilo que me transformou profundamente não tocou os outros. Eles continuam como estavam, com os mesmos hábitos, as mesmas falas, os mesmos valores, enquanto eu, por dentro, já não sou mais o mesmo. Então me lembro que o processo de individuação é individual, uma jornada solitária, íntima e intransferível. Por mais que eu tente explicar, compartilhar ou apontar caminhos, a consciência não pode ser imposta.
ela só se revela quando o outro estiver pronto. O que dói é que muitas vezes quem eu mais amo ainda está dormindo. Tentei conversar, mas tudo soava estranho. Compartilhei minhas descobertas, mas ninguém escutou de verdade. No fundo, percebi que o que era urgente para mim ainda era invisível para os outros. Isso machucou ainda mais, mas eu sabia que a consciência se move em ritmos diferentes. Cada alma tem seu tempo, e não é porque o outro não desperta comigo que não despertará um dia. A dificuldade está em aceitar esse descompasso, sem raiva, sem arrogância, sem desespero. É fácil cair na armadilha de querer puxar os outros pela mão, mas isso só gera frustração. Eu acordei, mas o outro ainda precisa dormir mais um pouco, e isso não o torna pior, apenas diferente. O verdadeiro amadurecimento acontece quando entendo que despertar não é convencer, mas sustentar minha luz, mesmo quando ninguém ao meu redor parece enxergar. É continuar caminhando, mesmo sentindo saudade de quem ficou, e confiar que, mais cedo ou mais tarde, aquilo que me tocou também tocará os outros. O mundo ainda dorme, mas não dormirá para sempre. E talvez meu despertar silencioso já esteja abrindo fendas invisíveis por onde a luz começa a entrar. Senti vergonha, raiva, medo e feridas antigas que nunca foram realmente olhadas. A sombra era tudo aquilo que eu reprimi para poder pertencer, tudo que não combinava com o personagem que construí para ser aceito. O verdadeiro despertar só aconteceu quando parei de fugir dela. Muita gente pensa que se iluminar é elevar-se, mas para mim, iluminar-se é tornar consciente o que estava inconsciente, trazer à tona o que estava na sombra. Isso exigiu coragem. Esse processo foi solitário, porque ninguém pode atravessar minha sombra por mim. Os outros podem até me apoiar, mas o enfrentamento é interno. Eu com minhas memórias, eu com meus silêncios, eu com aquilo que evitei por anos. A dor que surgiu não foi um erro, foi um sinal de que eu estava tocando o núcleo da minha verdade. Mesmo que isso causasse confusão, lágrimas ou afastamento, era necessário, pois só quando a sombra é vista ela deixa de controlar. Nesse momento, eu me assustei e quis voltar, colocar de novo a máscara e retornar ao antigo mundo, mas quem já sentiu a presença da própria alma não consegue mais fingir. Sabia que a sombra, quando integrada, não destrói. Ela fortalece. O que antes era dor, vira potência. O que antes era medo se transforma em sabedoria. E o que antes era ruído, torna-se silêncio transformador. A solidão que eu sentia nesse ponto não era ausência, mas a presença de partes minhas que estavam adormecidas e agora despertas, começando a compor a totalidade do que eu sou. Esse é o verdadeiro despertar. Não um voo para longe, mas um mergulho corajoso para dentro de mim. Houve um momento em que a mudança se tornou irreversível. Eu já havia atravessado a sombra, perdido papéis, visto máscaras caírem, sentido a dor de estar só. Mas algo dentro de mim permaneceu. Algo que não é emoção, nem pensamento, nem imagem. É uma presença silenciosa, densa e inabalável, que hoje reconheço como minha força criadora e suprema. Esse inominável Criador é o núcleo do meu e do nosso ser, a totalidade da psique, consciente e inconsciente. É aquilo que sou antes de qualquer nome, profissão, história ou ferida. É o meu self, que começou a se manifestar. A partir daí, tudo mudou, não por fora, mas por dentro. Eu deixei de reagir às expectativas dos outros, deixei de buscar aprovação e de viver em função do que é aceito, começando, pela primeira vez, a viver em função do que é verdadeiro em mim. Mas há um problema. O mundo ao meu redor ainda está preso à superfície. Ele reconhece quem grita, não quem silencia. Valoriza quem não se mostra, não quem mergulha. Premia quem se adapta, não quem se transforma. E aí nasceu um novo tipo de solidão. Ser quem eu sou em um mundo que ainda talvez preferisse que eu fingisse ser quem eu não era. Esse foi um dos pontos mais sensíveis do meu despertar. Eu já não queria voltar, mas também não sabia onde pisar.
porque o novo ainda não tinha forma e o antigo já não me sustentava. Era um vazio entre mundos, uma travessia sem mapa. Agora esse novo self é a força que guia meu caminho. E mesmo quando tudo parece resistência dentro de mim, há uma bússola. Ela não aponta para sucesso, aplauso, aceitação ou julgamento. Aponta para a coerência, para a inteireza, para a verdade. E foi aí que comecei a entender. O mundo pode até continuar dormindo, mas eu não preciso mais acordá-lo. Basta continuar desperto, pois minha presença silenciosa já começa a alterar tudo ao redor. O self não convence, ele contagia. Um ser humano em paz com sua própria verdade é mais transformador do que 1000 discursos. Quando despertei, um novo tipo de silêncio nasceu. Não era o silêncio do recolhimento, mas o silêncio entre mim e os outros. Um espaço sutil, quase imperceptível, onde antes havia troca, agora havia distância. As conversas que antes fluíam tornaram-se rasas. As opiniões que antes divertiam soavam vazias. Eu tentava falar, mas algo travava. Tentava me conectar, mas parecia que não alcançava. E então eu me calava. Eu via esse silêncio como parte natural do processo de individuação, porque quando começo a viver a partir do self, percebo que muitos vínculos eram sustentados por versões minhas que já não existem. E sem essas versões, a conexão se desfaz. Isso não significa que os outros sejam menos evoluídos ou que eu seja melhor. Significa apenas que meu centro mudou e nem todos conseguem acompanhar nesse novo eixo. O que busco agora não é conversa, mas verdade. Não é companhia, mas presença. Não é barulho, mas sintonia. Esse silêncio pode ser doloroso, mas também é sagrado. É nele que descubro quais relações resistem à profundidade. É nele que aprendo a valorizar os encontros raros, onde o olhar basta e o coração reconhece. É nele que deixo de implorar por perdão, por amor ou por escuta e passo a sustentar minha própria frequência, mesmo que sozinho. Digo que, no caminho da individuação, o silêncio entre eu e os outros pode parecer um abismo, mas na verdade é uma ponte invisível, porque a verdade, quando sustentada com amor, não afasta. Ela purifica. Com o tempo, o que é verdadeiro retorna de outro jeito, mais limpo, mais profundo, mais próximo da alma. Eu não preciso preencher esse silêncio com palavras, nem fingir ser o que já não sou, só para ser compreendido. Basta permanecer fiel ao que encontrei em mim, pois a alma não exige multidão, ela exige coerência. E quem tiver olhos para ver, vai atravessar esse silêncio até mim. A solidão do despertar parece, à primeira vista, um exílio, mas a meu ver, ela é outra coisa, uma iniciação. A alma desperta precisa de silêncio, não apenas para escutar, mas para se reconstruir. Precisa de afastamento, não como fuga, mas como proteção, porque nesse intervalo entre o velho e o novo, entre o que caiu e o que está nascendo, eu estou vulnerável, aberto, profundamente sensível. É nesse estado que a maturidade começa. Maturidade espiritual não nasce com a idade. Ela nasce no exato momento em que deixo de me distrair com o que está fora e começo a habitar, com respeito, o que vive dentro. É quando paro de culpar o mundo por não me entender e começo a sustentar minha própria lucidez, mesmo que em silêncio. É quando a necessidade de ser visto se dissolve e dá lugar à serenidade de simplesmente ser. Vejo esse estado como uma virada sagrada, o momento em que o sofrimento deixa de ser resistência e vira aceitação. Não uma aceitação qualquer, mas uma confiança profunda de que a vida está se reorganizando a partir de um novo centro. Nesse ponto, eu não preciso mais explicar o que sinto, nem provar o que vivi, nem justificar minha transformação, porque o verdadeiro sábio sabe que o que é real se revela no tempo certo e não exige plateia. A solidão, então, perde o peso do abandono e ganha o valor da integridade. Começo a gostar da minha própria companhia, a perceber sinais sutis da alma, a me conectar com algo maior do que o reconhecimento humano, chame de consciência,
de espírito, de divino. Pouco importa o nome. O que importa é que eu sinto. E é nesse sentir profundo e silencioso que a alma encontra repouso. A maturidade espiritual é, no fim das contas, a capacidade de caminhar com a própria luz, mesmo quando o mundo ainda dorme ao redor. Eu não estou errado por sentir o que sinto, nem estou sozinho por ter acordado de meus horríveis pesadelos. O processo de despertar é silencioso, profundo e, por vezes, solitário, mas também é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro transforma. Carl Jung nos ensinava que a individuação é o caminho do retorno ao centro, e que esse retorno quase sempre passa pela perda, pelo vazio, pela travessia entre mundos. Mas atravessar não é cair, é reorientar. É deixar que o que não serve mais fique e que o que é essencial permaneça. Se eu sinto que já não caibo nos mesmos lugares, que já não penso igual àqueles que me são queridos e que carrego uma lucidez difícil de compartilhar, respiro. Eu não estou mais perdido, estou apenas diferente. E mesmo que o mundo ainda pareça adormecido, minha presença desperta já está tocando ele. Talvez sem palavras, talvez sem plateia, mas com coerência. E é isso que muda tudo. Se essa mensagem me acompanhou até aqui, compartilhe com quem também anda em silêncio por dentro. Às vezes, uma única frase encontra eco em outra alma que já estava quase desistindo de sentir. À medida que navegamos por essa jornada de autodescoberta e transformação, lembramos que a solidão do despertar é, na verdade, uma oportunidade valiosa de nos conectarmos com nossa verdadeira essência. Espero que este vídeo tenha inspirado você a abraçar sua própria jornada interior. Se você gostou do que viu e ouviu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos que também possam se beneficiar dessas reflexões. Fique atento a próximos vídeos e confira os links na descrição para livros de autoajuda que podem apoiar sua caminhada. Até a próxima!